Eu não tenho nenhuma dúvida que a votação e a consolidação de uma tabela mínima de fretes é uma ferramenta indispensável para reequilibrar as relações de mercado no setor de transporte rodoviário no país. Estas relações estão desequilibradas, deputado Assis, e estão desequilibradas submetendo uma das partes a um aviltamento de preços. Nós estamos com uma economia em recessão, nós temos um setor que contrata fretes, diversos setores que contratam os fretes, que são oligopolizados e, portanto, tem força para impor um aviltamento de preços. E me dirijo respeitosamente, mas com muita clareza, ao presidente da CNI e ao presidente da CNA, que estão atacando duramente a tabela mínima de fretes. Se nesse setor nós tivéssemos um mercado perfeito, nós não precisaríamos de tabela mínima de fretes. Só que nós temos que relembrar ao presidente da CNI e ao presidente da CNA que o mercado tem diversas imperfeições. E uma das funções da democracia e das leis é regular imperfeições de mercado e, portanto, proteger setores que são vulneráveis dentro de uma relação contratual. Para quem se coloca contra a tabela mínima de fretes, cabe uma pergunta e uma reflexão. Por que o país teve que, num determinado momento da história, garantir um salário mínimo para remunerar um trabalhador? O fato de nós termos 14 milhões de desempregados no país hoje não nos autoriza que, numa regra de livre mercado, entre aspas, alguém proponha a geração de 6 milhões de empregos com um salário de R$400 por mês. Então é necessário regular o mercado de transportes do país. Aliás, o chamado livre mercado, aspas, que vinha operando até a paralisação conduzida pelos caminhoneiros, e eu aqui, mais uma vez, publicamente, me solidarizo com a paralisação dos caminhoneiros, porque a crise de desabastecimento que o país enfrentou não é culpa dos caminhoneiros. A crise de desabastecimento que o país enfrentou, ela foi uma consequência de uma política de preços na Petrobras, que levou à explosão do preço dos combustíveis, e, além disto, ela é consequência de um ambiente de recessão que facilita o aviltamento dos preços dos fretes. Então, nós precisamos aprovar com urgência a tabela mínima de fretes. As negociações continuarão ocorrendo para além da tabela mínima. E aí eu quero aqui publicamente dizer o que disse na tribuna da Câmara na semana passada. A medida provisória que nós temos para votar, que é a medida provisória 832, ela é muito simples e direta, deputado Peronti. Ela determina se o Brasil terá uma tabela mínima de fretes ou se não terá uma tabela mínima de fretes. Este é o papel dos deputados e senadores. A análise técnica sobre os diferentes tipos de fretes, sobre diferentes tipos de caminhões, diferentes tipos de cargas, evidentemente é uma tarefa técnica detalhada, que necessita do suporte técnico da ANTT e que está sendo feita na medida que nós já temos uma tabela em vigor. Agora, se o parlamento não votar a medida provisória 832, nós não teremos tabela mínima de fretes. As correções, os detalhes, não serão ajustados no parlamento, serão ajustados
por técnicos na NTT, com uma Câmara onde haverá participação das diferentes partes interessadas no mercado de frete rodoviário, tanto os contratadores, como os caminhoneiros autônomos, como empresas, etc., todos. E, aliás, para reforçar o argumento a favor da tabela mínima de fretes, isto é uma novidade neste mercado. É uma luta de muitos anos dos caminhoneiros e que nós devemos apoiar. Agora, por exemplo, nós já temos cálculos feitos para definir quanto custa uma passagem de ônibus numa cidade. Portanto, é possível fazer e necessário fazer uma análise técnica de quanto custa um jogo de pneus, quanto custa um caminhão, quanto é que é o salário de um motorista, quanto é que custa o diesel, quanto por litro faz um caminhão com diesel, e etc, etc. Se isso não fosse possível, como é que nós calcularíamos o preço de uma passagem de ônibus nas cidades? Então, é absolutamente viável, necessário, indispensável, digo aqui de novo, o presidente da CNI e da CNA devem ter consciência de que o livre mercado nos levou ao enorme caos que o Brasil viveu durante 10 dias. E que este caos não é culpa dos caminhoneiros. Este caos foi causado por um mercado totalmente desequilibrado e especialmente pela explosão do preço dos combustíveis. Por fim, quero alertar e pedir ao nosso presidente, já conversei na última sessão com o nosso relator. Do meu ponto de vista, são importantes essas audiências públicas? São. Mas mais importante do que a audiência pública é definir um calendário de votações. Nós estamos às vésperas de um recesso. Nós estamos num ano eleitoral. Na minha avaliação, o calendário que nós devemos determinar dentro da comissão, é o que eu defendo, é que se vote esta matéria dentro da nossa comissão na terça-feira da semana que vem, no plenário da Câmara na quarta-feira da semana que vem, para que possa ser votado no plenário do Senado na última semana antes do recesso, que é a semana do dia que inclui o dia 10, 11 e 12 de julho. Por que eu digo isto? Porque a medida provisória, ela, mesmo com prorrogação prevista na legislação, ela perde a sua eficácia no dia 7 de outubro. E, evidentemente, os meses de agosto, setembro e até o 7 de outubro serão meses em que o país estará fortemente debruçado sobre o grande processo de repactuação democrática do nosso país, que será uma eleição livre de voto direto, que todos os cidadãos, na qual todos os cidadãos vão definir os rumos do nosso país, seja quem estará na presidência da República, nos governos de Estado, aqui na Câmara e no Senado. Então, deputado Perondi, colegas parlamentares, caminhoneiros de todo o Brasil, todos aqueles que trabalham nesse setor de transporte, assumamos, e a minha posição é clara, a medida provisória 832 deve ser aprovada com urgência, a tabela mínima de fretes é uma necessidade para regular um mercado absolutamente anárquico que está ocorrendo nesse setor, que está levando a um aviltamento no preço dos fretes e está levando a uma situação insustentável para a sociedade brasileira e para os caminhoneiros, evidentemente. Porque na medida em que o preço está aviltado, qual é a consequência disto? Ou a consequência da crise maior é uma greve, como ocorreu, ou a consequência é caminhoneiros dirigindo 60, 70, 80 horas por semana, é caminhões que não recebem a manutenção adequada, é o aumento do risco de acidentes
e isso é uma preocupação de toda a sociedade brasileira.